Olha, tem uma pergunta que eu acho fascinante e que raramente a gente para fazer. Você já parou para pensar de onde vem a ideia de que você tem direitos simplesmente por existir? Não por ser cidadão de um país específico, não porque alguma lei te concedeu, mas só por ser humano. A gente cresce ouvindo direitos humanos, está nas constituições, nos tribunais internacionais, em discursos políticos. Parece tão óbvio, tão natural, mas aí vem a provocação filosófica, e essa é boa. Se direitos humanos são naturais, por que levou milhares de anos para a humanidade descobrir isso? E se não são naturais, quem inventou e com que autoridade? Tem um filósofo britânico do século XVIII, Jeremy Bentham, um dos pais do utilitarismo, que chamou a ideia de direitos naturais de nonsense upon stilts, algo como absurdo sobre pernas de pau. Então hoje, quero te convidar para uma jornada. A gente vai voltar lá na Grécia Antiga, passar pela Roma, atravessar a Idade Média, chegar no Iluminismo, nas grandes revoluções e entender como essa ideia, que hoje parece evidente, foi sendo construída ao longo da história. E no meio disso, a gente vai encontrar uma tensão filosófica profunda. Direitos humanos existem por natureza ou foram criados pela história e pela política? Vem comigo. Esse é o nosso episódio do Odisseia Filosófica, que vai tratar sobre direitos humanos. Na verdade, o primeiro episódio sobre uma série onde nós iremos discutir sobre isso. Aqui, nesses primeiros episódios, nós iremos ter uma abordagem mais geral, para depois a gente passar para a abordagem filosófica e uma abordagem também psicológica sobre essas questões. Bom, então, antes de mergulhar na história, vamos começar pelo básico. O que a gente quer dizer quando fala direitos humanos? A definição mais simples é essa. Direitos humanos são direitos que você tem simplesmente por ser humano. Não porque nasceu em determinado lugar, não porque conquistou alguma coisa, não porque alguém te deu de presente. É tipo assim, imagina que você nasce com um kit básico de proteções morais. Você tem direito à vida, tem direito à liberdade, tem direito a não ser torturado, tem direito a ter um julgamento justo, e ninguém, nem rei, nem ditador, nem maioria democrática, pode legitimamente tirar isso de você. Agora, aqui começa a encrenca filosófica. Por quê? Por que você teria esses direitos? Temos 3 justificativas possíveis, para ficar de modo mais didático para vocês. E vamos tratar sobre elas agora. A primeira justificativa é a dignidade humana. A ideia é de que existe algo inerente à condição humana que merece respeito absoluto. Você não precisa merecer dignidade. Você tem dignidade só por ser gente. A segunda justificativa é a vulnerabilidade humana. Aqui o raciocínio muda um pouco. Seres humanos são frágeis, podem ser explorados, oprimidos, machucados. Então, a gente precisa de proteções básicas justamente porque somos vulneráveis. E a terceira justificativa fala sobre condições para uma sociedade justa. Essa é a mais política. A ideia é, se você quer construir uma sociedade minimamente justa, você precisa reconhecer certos direitos fundamentais. Sem isso não dá. Então, a primeira justificativa é a dignidade humana, onde isso é inerente à condição humana. A segunda justificativa é a vulnerabilidade humana. Então, a gente precisa de proteções básicas porque somos vulneráveis. E a terceira justificativa é a que fala de condições para uma sociedade justa, porque para que a gente tenha uma sociedade justa, alguns direitos precisam ser reconhecidos como direitos fundamentais. Percebe que essas 3 justificativas são diferentes e que levantam questões filosóficas profundas? Agora vem a pergunta que vai atravessar o que vamos discutir nesse episódio. Esses direitos existem de verdade? Tipo, estão aí no universo, independente do que a gente pensa sobre eles? Ou são construções humanas, coisas que a gente inventou ao longo da história porque achou importante? Guarda essa atenção, porque ela vai voltar. Bom,
Para entender de onde vem a ideia de direitos humanos, a gente precisa voltar bem no tempo. Grécia Antiga, século V a.C. E aqui tem uma coisa interessante. Nessa época, ninguém falava em direitos humanos, mas já existia uma intuição poderosa. A ideia de que existe uma lei superior à lei dos reis e dos estados. Ou seja, ou melhor, repetindo, existe a ideia de que há uma lei superior às leis dos reis e dos estados. E, para ilustrar isso, eu vou te contar uma história, que é uma peça de teatro Antígona de Sófocles. Se você vem acompanhando dos nossos episódios há um tempo, vai lembrar que tivemos uma série de episódios sobre Édipo Rei. Também tivemos um episódio sobre a continuação da história, Édipo em Colono. Antígona é a continuação de Édipo em Colono, tá? Então, ainda que esse episódio não vai ser sobre essa obra de Sófocles, iremos resumi-la rapidamente porque ela acaba sendo importante para essa discussão. Antígona é uma jovem. O irmão dela morreu lutando contra a cidade, né? Tanto o irmão quanto ele. Ambos morreram porque foram, de certo modo, amaldiçoados pelo Édipo, lá na obra Édipo em Colono. O rei, Creonte, que é tio dela, inclusive, né? Proíbe que o corpo seja enterrado. É uma punição. O corpo vai ficar lá, apodrecendo, para todo mundo ver. Porque ele, no entendimento de Creonte, ele foi contra a cidade de Tebas. Só que Antígona desobedece. Ela vai e enterra o irmão. E Creonte fica furioso. Você desobedeceu a minha lei. E aí vem a resposta dela, uma das falas mais poderosas da mitologia grega. Eu não obedeci sua lei porque existe uma lei superior. Uma lei não escrita, eterna, que vem dos deuses. E essa lei me diz que enterrar os mortos é sagrado. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Antígona está dizendo, existem coisas que são certas ou erradas, independentemente do que o Estado manda. Isso é um embrião de uma ideia filosófica enorme, chamada de lei natural. Nessa discussão que a obra Antígona acaba tratando, há um conflito, melhor dizendo, entre a lei natural, essa lei que está além da lei dos homens, e a lei dos homens, vamos dizer assim, né? A lei dos reis, a lei dos estados. E Creonte deseja que a lei que ele criou seja respeitada, e quem não cumprir morrerá, e Antígona desrespeita essa lei que Creonte cria, porque existe uma lei superior, que é a lei natural, a lei que vem dos deuses. Lei natural é a ideia de que existe uma ordem moral no universo, algo que não depende das condições humanas, ou melhor, das convenções humanas. E os seres humanos, pela razão, conseguem perceber essa ordem. Essa ideia foi central para os estoicos, uma escola filosófica que surgiu na Grécia e depois se espalhou por Roma. Os estoicos pensavam assim: do mesmo jeito que existe leis universais, como hoje a gente conhece a lei da gravidade, né? Que são leis que funcionam sempre, em qualquer lugar, independentemente da pessoa, existe também uma lei moral que vale para todos os seres humanos. Então, não importa se você é grego, romano, escravo, livre, a lei natural se aplica a você. Claro que os históricos não falavam de gravidade, né? Eu acabei falando aqui de gravidade para ilustrar o exemplo, mas pensa em todas aquelas coisas que funcionam sempre, em qualquer lugar, né? Em qualquer ocasião, em qualquer época, seja qualquer pessoa que esteja lá, né? Então, as leis que a gente chama de, entre aspas, leis da natureza ou leis cósmicas, né, que, são leis que falam de coisas físicas, vamos dizer assim,
Por analogia, podem ser estendidas à moralidade, tá? Então, da mesma forma que existem essas leis físicas, né, essas leis que regem o cosmos, também faz parte dessas leis a lei moral, uma lei que vale para todos os seres humanos, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em qualquer época, seja qualquer pessoa. Então, são leis tão importantes quanto as leis naturais, tão existentes objetivamente quanto as leis naturais, no entendimento dos estoicos. Então, não importa se você é grego, romano, escravo ou livre, a lei natural se aplica a você, certo? Então, entendam que, se a gente fosse pensar na ideia de leis cósmicas, as leis físicas, né, as leis também contemplam leis, entre aspas, metafísicas, ou lei, entre aspas, morais, tá? E essas leis morais, elas são chamadas de leis naturais. Isso vai ter uma consequência importante em Roma. Os romanos tinham um conceito chamado ius gentium, que é lei das nações, que era um conjunto de regras que valia não só para os cidadãos romanos, mas para todo mundo. Um jurista romano chamado Ulpiano disse uma coisa que soa muito moderna. A lei natural é aquilo que a natureza, não o Estado, assegura a todos os seres humanos. A lei natural é aquilo que a natureza, não o Estado, assegura a todos os seres humanos. Olha que interessante. Já tem aqui no direito romano a intuição de que existem direitos que vão além da cidadania. Mas, aqui vem o mais importante. Nessa época, ninguém falava em liberdade e igualdade do jeito que a gente fala hoje. Aristóteles, um dos maiores filósofos de todos os tempos, para não dizer o maior, achava que a escravidão era natural. Algumas pessoas, segundo ele, nasciam para mandar, outras para obedecer. Tomás de Aquino, na Idade Média, pensava parecido. Então, a lei natural, nessa frase, não tratava de direitos, tratava de deveres. É uma diferença sutil, mas essencial. A lei natural clássica diz respeito a deveres que todos têm. Os direitos naturais modernos dizem respeito a liberdades que todos possuem. Para a ideia de direitos humanos aparecer do jeito que a gente conhece, o mundo precisou mudar. E foi isso que aconteceu entre os séculos XVIII e XVII, ou melhor, entre os séculos XIII e XVII. Então, o que é que aconteceu? Entre o fim da Idade Média e o início da modernidade, algumas coisas começaram a mudar na Europa. Primeiro, o feudalismo começou a entrar em colapso. Aquela estrutura rígida da Idade Média, composta por senhor feudal, servo e igreja, começou a rachar. Segundo, o Renascimento trouxe uma valorização inédita do indivíduo. A arte, a filosofia, a ciência, tudo começou a celebrar a experiência humana, a capacidade de criar, de pensar por si mesmo. E terceiro, as guerras religiosas, especialmente a Guerra dos 30 Anos, mostraram que a intolerância religiosa destruía sociedades inteiras. E aí, nesse caldeirão de transformações, começou a surgir uma ideia nova. E se os humanos não nascessem para obedecer, mas sim para serem livres? E se os seres humanos não nascessem para obedecer, mas para serem livres? É aí que entra John Locke. Locke é um dos pensadores que eu mais admiro, inclusive, desse período dos contratualistas. Ele viveu na Inglaterra do século XVII, época da Revolução, de mudança política intensa, e ele escreveu uma coisa que virou a base da filosofia política moderna. Locke parte de uma experiência mental. Ele diz: imagina um estado de natureza, um momento antes de existir o governo, antes de existir o Estado. Então, imagina uma ocasião na história, um momento onde ainda não havia sido inventado as formas de governo, ainda não havia sido inventado o Estado. Esse momento, no tempo, a gente vai chamar, né, ou melhor, Locke chamava de estado de natureza, que é mais, de certo modo, um exercício de pensamento, não necessariamente que esse estado aconteceu, mas que através desse exercício de pensamento a gente vai gerar algumas implicações.
Segundo Locke, nesse estado natural, os seres humanos já teriam certos direitos. Então, os seres humanos teriam direitos antes dos governos e dos reis, imperadores serem inventados. Direitos que ninguém deu para eles, direitos que eles têm por natureza. Quais são esses direitos? Vida, liberdade, propriedade. E aí vem a sacada genial. Quando as pessoas saem do estado de natureza e formam uma sociedade, o que Locke chama de contrato social, elas não abrem mão desses direitos. Elas só transferem para o Estado o poder de proteger esses direitos. Mas se o Estado falhar em proteger esses direitos, ou pior, se o Estado violar esses direitos, as pessoas têm o direito de resistir, têm o direito de derrubar esse governo. Isso é revolucionário, literalmente. Porque essa filosofia vai influenciar diretamente duas das maiores revoluções da história moderna. Então imagina que antes de existir governo, antes de existir imperadores, reis, como queiram chamar, havia um estado, que é chamado de estado natural, né? Onde não havia sido inventada essa questão das formas de governo, do estado, enfim. E antes mesmo de existir governo, estado, existiam direitos intrínsecos ao homem. O estado surge também como uma forma da sociedade proteger esses direitos. Né? Agora, quem garante a proteção desses direitos intrínsecos ao homem é o Estado. E se ele não faz isso, se o Estado deixa de garantir esses direitos do homem, as pessoas podem tentar derrubar esse governo, podem resistir, né? Podem se revolucionar contra esse Estado. E aí a gente vai agora para mais um salto no tempo. Chegamos em 1776. 13 colônias britânicas na América do Norte decidem se separar da Inglaterra. E eles precisam justificar isso. Precisam dizer para o mundo por que a gente está fazendo isso. E aí aparece Thomas Jefferson. Ele tinha estudado Locke, tinha estudado Montesquieu, e ele escreve uma das frases mais famosas da história política. Essa frase é uma das frases mais importantes da história, podemos dizer assim, né? Consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes direitos são vida, liberdade e busca da felicidade. Consideremos essas verdades autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Olha a estrutura desse pensamento do Thomas Jefferson. Autoevidentes. Por quê? Porque não precisa provar. É como 2 mais 2 são 4. Criados iguais. Por quê? Não importa o nascimento, classe social, nada, todo mundo começa igual. Dotados pelo Criador. Por quê? Porque esses direitos não vêm do rei, não vêm do governo, vêm de uma fonte superior. Inalienáveis. Por quê? Porque você não pode abrir mão deles, mesmo que você queira. Mesmo que você queira. Isso é filosofia virando política, virando revolução. Agora, pula para 1789, uns aninhos depois, na França. A Revolução Francesa explode. E uma das primeiras coisas que eles fazem é escrever a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E lá está escrito: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Novamente,
Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direito. De novo, nascem livres, não se tornam, já nascem assim. E tem um detalhe interessante, quem ajudou a escrever essa declaração foi o Marquês de Lafayette, um francês que tinha lutado na Revolução Americana, que era amigo pessoal de George Washington. Ele literalmente pegou a experiência americana e trouxe para a França. Agora vamos ser honestos. Quando Jefferson escreveu Todos os homens são criados iguais, ele tinha escravos. Quando a França proclamou igualdade, continuou com o Império Colonial. Então, existe uma distância enorme entre o ideal proclamado e a prática histórica. Mas, e isso é importante, ao proclamar esses ideais, eles criaram um padrão pelo qual as próprias sociedades podiam ser criticadas. É como se eles tivessem colocado uma régua moral. E aí, ao longo dos séculos XIX e XX, os movimentos abolicionistas, sufragistas, direitos civis, todos eles pegaram essa régua que eles criaram e disseram: vocês mesmos proclamaram que todo mundo é igual, então agora cumpram isso. Mas enquanto isso estava acontecendo na política, na filosofia estava rolando uma porrada de ideias de direitos naturais. Então, nem todo mundo comprou essa ideia de direitos naturais, tá? Ou melhor, estava rolando uma porrada na ideia de direitos naturais. É verdade, né? Na filosofia, nem todo mundo criou essa ideia de direitos naturais. Na verdade, alguns dos maiores pensadores da época acharam que isso era um tremendo absurdo. E aí eu vou te apresentar 3 críticos importantes aqui. Primeiro, Edmund Burke. Burke era um político conservador britânico. Ele olhou para a Revolução Francesa e ficou apavorado. Ele escreveu um livro, Reflexões sobre a Revolução na França, e lá ele solta o verbo. Segundo Burke, direitos não vêm da natureza, eles vêm da tradição, da história, das instituições que foram sendo construídas ao longo dos séculos. E quando você chega e proclama direitos universais baseados na razão pura, você destrói essas instituições. É como se você derrubasse uma casa velha, cheia de memórias, porque você teve a ideia de construir uma casa perfeita do zero. Burke dizia: a sociedade é orgânica, ela cresce devagar. Você não pode simplesmente redesenhar tudo baseado em princípios abstratos. E ele foi especialmente duro com a ideia de igualdade. Ele chamou a ideia de igualdade de ficção monstruosa. Segundo ele, os seres humanos não nascem iguais. E tentar forçar a igualdade absoluta seria destruir a ordem social. Pesado, né? Agora vem um segundo crítico, ainda mais radical. Jeremy Bentham. Bentham é o pai do utilitarismo, né? Ou um dos pais do utilitarismo, já que também temos o John Mills. A ideia central do utilitarismo é simples. Uma ação é moralmente boa se produz mais felicidade e menos sofrimento. Então, para Bentham, direitos não existem por natureza. Eles existem porque são úteis. É tipo assim, sociedades criam direitos porque isso funciona. Porque uma sociedade onde as pessoas têm liberdade de expressão, por exemplo, tende a funcionar melhor do que uma ditadura onde as pessoas não têm liberdade de expressão. Não existe nada de místico nisso, nada de esotérico, nada de sobrenatural, nada de cósmico. Não existe um direito natural flutuando no universo. E Bentham tinha um senso de humor ácido. Ele chamou direitos naturais de nonsense ampam stilts, absurdo sobre pernas de pau. A imagem é ótima, né? Ele está dizendo, isso não é absurdo elevado à enésima potência. É um absurdo pretensioso demais. Segundo Bentham, quando você diz eu tenho direito natural, você está fazendo uma afirmação vazia. Porque de onde vem esse direito? Quem te deu? Quem criou? Como é que você sabe que ele existe? Como é que você tem certeza que ele existe? Bentham achava que isso era perigoso, porque as pessoas param de pensar em consequências reais e começam a agir baseadas em abstrações. E tem um terceiro crítico importante ainda para completar esse trio da pesada. David Hume. David Hume. Hume era empirista. Ou seja, ele achava que todo conhecimento vem da experiência. E aí ele faz uma pergunta simples. Você já viu um direito natural passando por aí pela sua frente? Um direito natural da natureza?
Você consegue apontar para esse direito natural, medir, pesar? Né? Onde você tem um pé de direito natural, né? Tem uma rocha chamada direito natural, um peixe, um oceano. Onde você encontra o direito natural na natureza? Não existe direito natural na natureza. Porque direitos não são objetos físicos, são conceitos. E para Hume, isso significa que eles são invenções da mente humana. Não são descobertas. Então, resumindo as críticas, Burke diz: direitos vêm da tradição, não da natureza. Bentham diz: direitos são ferramentas úteis, não verdades eternas. Hume diz: direitos são construções mentais, não fatos do universo. Essas críticas são poderosas. Durante o século XIX e início do XX, elas quase mataram a ideia de direitos naturais. Quase mataram. Porque aconteceu algo que mudou tudo. Século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, chegamos em 1945, Segunda Guerra acabou. E o mundo se deparou com algo inimaginável: o Holocausto. 6 milhões de judeus mortos, milhões de outras pessoas, ciganos, homossexuais, deficientes, dissidentes políticos, exterminados. Campos de concentração, câmaras de gás, experimentos médicos. E aqui vem um choque filosófico. Tudo isso foi legal. O regime nazista tinha leis, tinha decretos, tinha uma estrutura jurídica. Segundo o positivismo jurídico, a ideia de que lei é simplesmente aquilo que o Estado manda, segundo o positivismo jurídico, o que o regime nazista fez era legal, estava dentro das leis. E isso foi insuportável. As pessoas perceberam: se a gente aceita que a lei é só o que o governo diz, então não existe limite moral para que um governo pode fazer. Não existe limite moral para o que o governo pode fazer. Foi aí que a ideia de direitos humanos ressurgiu, mas de um jeito diferente. Não era mais sobre lei natural no sentido antigo. Não era sobre Deus, sobre a estrutura do universo, sobre metafísica. Era algo muito mais básico. Existem coisas que são absolutamente erradas. Não importa o contexto, não importa a lei. Tortura é errada, genocídio é errado, escravidão é errado. E você não precisa provar isso filosoficamente. Você sente isso, você percebe isso. E é nesse contexto que surge a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1945, e em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração foi escrita por representantes de diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes sistemas políticos. E eles concordaram com 30 artigos básicos, onde no primeiro a gente tem que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. De novo aquela palavra, nascem. Nascem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Mas tem uma diferença importante em relação às declarações do século XVIII. A declaração de 1948 não tenta justificar filosoficamente porque existem direitos humanos. Ela só afirma que existem direitos humanos. É como se dissessem: olha, a gente acabou de ver o que acontece quando você nega a dignidade humana. Então vamos concordar, certas coisas são inegociáveis sim. E aí, em 1966, a ONU aprova 2 documentos importantes: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses 2 pactos entram em vigor em 1976 e, junto com a Declaração Universal, eles formam o que ficou conhecido como a Carta Internacional dos Direitos Humanos.
Então hoje, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de uma estrutura internacional, legal, institucional. Não é só filosofia, é política, é direito internacional. Claro que na prática, direitos humanos são violados o tempo todo, em todos os lugares, infelizmente. Inclusive hoje, até se critica a existência de direitos humanos, curiosamente, né? Há quem acha que muitos dos problemas sociais que nós temos seja por conta dos direitos humanos. Curiosamente, né? Curiosamente. Mas o fato de existir um padrão reconhecido internacionalmente, né, esse padrão de direitos humanos, muda o jogo. Porque agora você pode responsabilizar governos quando esses direitos humanos não são cumpridos. Você pode levar casos a tribunais internacionais quando esses direitos humanos não são cumpridos. Você pode pressionar politicamente os governos quando esses direitos humanos não são cumpridos. Pena que na prática isso geralmente não acontece tanto quanto deveria, né? Mas pelo menos nós temos esse padrão reconhecido que existem coisas que são inegociáveis, existem coisas que não existe justificativa para acontecer. Que a gente tem que lembrar o que é que acontece quando negamos a dignidade humana e precisamos lutar por essas coisas que consideramos inegociáveis. Vamos juntar os pontos até aqui? A gente começou lá na Grécia Antiga com a ideia de uma lei superior às leis humanas. Passamos por Roma, onde surgiu a intuição de que certos direitos valem para todo mundo, não só para cidadãos. Atravessamos a Idade Média, onde a lei natural ainda era sobre deveres, não direitos. Chegamos à modernidade, onde Locke e outros pensadores transformaram deveres em direitos naturais. Vimos como isso alimentou as grandes revoluções, a americana e a francesa. Conhecemos os críticos ferozes, Burke, Bentham e Hume, que quase destruíram filosoficamente a ideia de direitos naturais. E terminamos no pós-guerra, onde direitos humanos ressurgiram, não como filosofia abstrata, mas como resposta moral ao horror da Segunda Guerra Mundial. Então, para quem critica, né, fica aqui o ponto. Os direitos humanos existem justamente para que a gente não veja acontecer o que aconteceu nas grandes guerras mundiais, que são coisas que, de fato, não há como concordar com aquele genocídio que aconteceu, né? Então, agora vem a pergunta final. Direitos humanos existem de verdade? Né? Foi a pergunta que a gente falou lá no início. Olha, filosoficamente não existe um consenso. Né? Se você é juiz naturalista, ou seja, se você acredita na ideia de lei natural, tá? Quem acredita na ideia de lei natural é um juiz naturalista. Tá? Então, se você é juiz naturalista, se você acredita na ideia que existem leis que existem atreladas à realidade cósmica, né? Existem leis divinas ou existem leis que são naturais, né? Tão naturais quanto as leis da física, que não foram criadas pelos homens, né? São leis, mas que devem ser seguidas pelos homens, sei lá. Se você acredita em lei natural, você é naturalista e você vai dizer que sim, direitos humanos existem objetivamente. Se você jus positivista, então, se você acredita que só existe o que pode ser verificado empiricamente, vai dizer, não, direitos são construções humanas. Se você é utilitarista, inclusive, você vai dizer, direitos são ferramentas úteis, e é sobre isso, né? Isso basta. Mas talvez a pergunta mais interessante não seja se direitos humanos existem, mas se importa que a gente haja como se existissem. É tipo assim, talvez dignidade humana não seja uma propriedade física que você consegue medir, de fato. Mas quando você trata as pessoas como se elas tivessem dignidade inerente, você cria um tipo de sociedade. E quando você não trata, você cria outro tipo. Então, talvez o que importa não seja resolver esse impasse metafísico. Talvez o que importa seja perceber que existem duas posturas fundamentais. Você pode tratar seres humanos como meios, então você pode tratar seres humanos como ferramentas, como recursos, como objetos. E você pode tratar como fins em si mesmos, como portadores de valor inerente, como portadores de valor intrínseco. A ideia de direitos humanos é, no fundo, a institucionalização dessa segunda postura. Da postura que seres humanos são fins em si mesmos.
que são portadores de valores intrínsecos. Então, sim, os direitos humanos são uma construção histórica, mas são uma construção que nasceu da dor, da luta, do aprendizado objetivo. São uma conquista frágil, que precisa ser definida todos os dias. Desculpem aqui pela tosse aqui no final. Então, repetindo, direitos humanos são uma construção histórica que nasce de todas as problemáticas que viemos tendo na história da humanidade, principalmente o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, do horror que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E assim a gente termina esse nosso primeiro episódio dessa série sobre os direitos humanos, né? Continuando aqueles episódios sobre raça, sobre racismo. Eu decidi voltar um pouco para a gente discutir mais aprofundadamente sobre os direitos humanos. Espero que tenham gostado, tá? Se tiver comentários, críticas, fiquem à vontade para comentar, certo? E no nosso próximo episódio a gente vai falar o que é que exatamente são os direitos humanos. Qual é a definição de direitos humanos? Porque, apesar de haver consenso sobre a importância dos direitos humanos, não existe consenso sobre o que eles são, como a gente viu, né? Então, os direitos humanos são morais, são jurídicos, são naturais, são absolutos, são limitados, são individuais, são coletivos. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai discutir no nosso próximo episódio. Tudo bem? Obrigadão por acompanhar até aqui e até lá. Tchau, tchau.